Vacinação de crianças anunciada como não obrigatória pelo ministro da Saúde contraria o Estatuto da Criança e do Adolescente. E a gente vai falar sobre esse assunto com Ariel de Castro Alves, ele que é advogado, especialista em direitos humanos pela PUC de São Paulo, membro do Instituto Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente e ex-conselheiro do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, o CONANDA. Olá, Ariel, bom dia, muito prazer em recebê-lo. Bom dia, Marilu. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Brasil Atual, também os telespectadores da TVT. É um prazer falar com vocês e já desejo um ótimo ano, que seja um ano bem melhor que os anteriores e um ano de mudanças efetivas ao Brasil. Muito obrigada, a gente também te deseja um ótimo 2022, Ariel. Mas vamos lá, a gente vai falar aqui sobre essa questão, né, do ministro da Saúde falar que não é obrigatória a vacinação de crianças para a Covid-19. O que diz o Estatuto da Criança e do Adolescente sobre a vacinação de crianças? Qual é? E o que diz exatamente o artigo que contraria essa decisão anunciada pelo Ministério da Saúde e quais as sanções previstas ao ministro e também ao presidente da República? Cabem sanções também? Eu gostaria que você aprofundasse esse tema. Ariel, por favor. Sim, o artigo 14 do Estatuto da Criança e do Adolescente, Marilu, ele prevê que a partir do momento que exista uma autorização e uma recomendação de vacinação por parte da autoridade sanitária, no caso do Brasil, né, a Anvisa é a principal autoridade sanitária, essa vacinação se torna obrigatória para as crianças de 0 a 12 anos de idade. Não havia nenhuma necessidade de consulta pública, que teve apenas um caráter protelatório e também demagógico, oportunista, eleitoreiro, para dar vazão aos negacionistas que participaram da consulta, que participaram da audiência pública, inclusive médicos que durante toda a pandemia defenderam medicações e curas milagrosas que jamais existiram. Então, pessoas que propagaram fake news, pessoas sem o mínimo de ética, sem o mínimo de dignidade. Então, o governo deu vazão a isso. Ontem, novamente, o presidente Bolsonaro colocou em xeque, em dúvida, o próprio trabalho da Anvisa, criticou a Anvisa, chamou quem defende a vacinação de tarados por vacina. Então, todos nós somos tarados por vacina, na opinião dele, e que desconhece mortes de crianças. E o próprio Ministério da Saúde divulgou 301 mortes de crianças nessa faixa etária dos 5 aos 11 anos. De crianças e adolescentes em geral, nós tivemos 2.625 mortes durante a pandemia e tivemos quase 260 mortes de pessoas com menos de 12 anos de idade na pandemia. Atualmente, a principal causa de mortes no Brasil é a Covid de crianças, de mortes de crianças. E nas mortes em geral, a Covid só perde para os acidentes de trânsito, atropelamentos, crianças que morrem por estarem nos carros sem uso de cadeirinha, essas situações. E o Brasil está 10 vezes com mais letalidade do que Europa e Estados Unidos com relação às crianças e à Covid. Então, de fato, nós temos um problema gravíssimo envolvendo as crianças. Ontem, a Sociedade Brasileira de Pediatria divulgou também uma carta para a sociedade dizendo que não existem riscos de saúde na utilização da vacina, porque o próprio Bolsonaro e o ministro da Saúde, que é um capacho do Bolsonaro e não atua como médico, não atua como técnico, atua de forma ridícula, como um verdadeiro bate-pau do Bolsonaro, também colocou em dúvida a vacina e fica também com essa história de prescrição, que a própria consulta pública rechaçou essa prescrição. Agora, de fato, o Ministério da Saúde não pode dizer que a vacinação de crianças não é obrigatória. Ele não pode contrariar uma lei. O papel dos gestores públicos é cumprir as leis vigentes. Quando não cumprem, deve responder por improbidade administrativa.
O problema é que nós temos uma Procuradoria-Geral da República, onde temos um prevaricador-geral da República, e não um procurador-geral da República, que certamente não vai fazer nada diante também dessa prevaricação. Além da improbidade administrativa, que é quando gestores públicos, como o presidente, o ministro, não cumprem a lei, nós temos a prevaricação, que é quando os agentes públicos não cumprem com as suas funções de ofício. Eles deveriam estabelecer a vacinação obrigatória com base no Estatuto da Criança e do Adolescente. Isso abre, então, Marilu, um precedente perigosíssimo, porque as pessoas vão começar a questionar a vacinação da poliomielite, a vacinação da meningite, da febre amarela, da hepatite. E o Brasil avançou muito nos últimos 30 anos, principalmente após o ECA, para diminuir a mortalidade infantil, graças a essas vacinações obrigatórias de crianças. Inclusive, na matrícula escolar, na frequência escolar, é sempre observado se as carteirinhas de vacinação estão em dia. Eu falo pelo meu próprio filho, que frequenta uma creche, onde de 3 em 3 meses pedem a carteirinha de vacinação para verificar se está em dia, inclusive com a possibilidade de acionarem os conselhos tutelares se a vacinação não estiver correta conforme as datas previstas. Então, é isso que tem que acontecer no caso da vacinação da Covid. Exato. Agora, Ariel, engrossando ainda o caldo, né, jurídico aí contra o ministro Marcelo Queiroga, um grupo de médicos enviou ao Conselho Federal de Medicina um documento aí pedindo que seja aberto um processo ético profissional contra o ministro da Saúde por infrações éticas graves no exercício da medicina. Enfim, e eles disseram que a representação de denúncia se fundamenta na interpretação do Código de Processo Ético Profissional da medicina. Enfim, cada vez mais a sociedade, enfim, civil organizada está se mobilizando contra tudo que a gente está vendo e também corroborando também com o que você acabou de falar, enfim, tão brilhantemente. Ariel, como é que você viu também essa ação desses médicos, desse grupo de médicos? Importante essa iniciativa dos médicos que presidiram o Conselho Estadual de Saúde de São Paulo, isso mostra que o caráter não é partidário, é multipartidário, não tem nada a ver com política, porque, inclusive, muitos desses médicos, eles não são de esquerda, mas são pessoas que estão aí de acordo com a ciência, de acordo com a saúde, pessoas que têm um histórico de defesa da saúde pública, que têm um histórico de defesa da vida. Então, isso demonstra que o ministro da Saúde, ele não age como um técnico, ele não age como um médico, ele não age como alguém que seja um gestor da saúde pública do país, com base nos códigos de ética do próprio Conselho Federal de Medicina, que, aliás, infelizmente, nós temos um Conselho Federal de Medicina extremamente omisso diante de tudo isso, nunca se manifesta, extremamente atrelado ao governo. Eu acho a iniciativa importante, mas acho muito difícil que vá para frente com esse Conselho Federal de Medicina que nós temos, né? Um conselho também parece ser negacionista. Durante toda a pandemia, esse conselho foi omisso, deveria ser a diretoria desse conselho caçada por conta de estarem negligenciando na defesa da saúde dos brasileiros e brasileiras, que seria o papel do Conselho Federal de Medicina. Mas, de qualquer forma, é importante a iniciativa e espero que esse ministro seja punido pelas suas infrações éticas, porque ele fica fazendo questionamentos sobre a vacina, dando a entender que ela causa problemas de saúde nas crianças, e isso não foi comprovado nos vários países do mundo que, inclusive, já aplicaram as doses de vacinas nas crianças nessa faixa etária dos 5 aos 11 anos. O Brasil é que está atrasado com relação aos Estados Unidos, com relação a países da Europa. E a própria Anvisa não atestou que existam
complicações de saúde decorrentes da vacinação. Na verdade, o grande problema, o grande risco é a não vacinação, é esse negacionismo com relação à vacina. Isso que tem gerado mortes de crianças e, além disso, as crianças elas são transmissoras, elas transmitem para adultos, transmitem para idosos, transmitem para pessoas com comorbidades. Então, é fundamental termos a vacinação infantil antes do retorno às aulas, antes do início do próximo ano letivo. Agora, do ponto de vista aqui já político, a gente está vendo aqui a movimentação do senador Randolfo Rodrigues, da Rede, né? Ele, enfim, está convocando o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, né, para comparecer na comissão representativa do Congresso Nacional para prestar esclarecimento sobre a vacinação de crianças entre 5 a 11 anos contra a Covid-19. Esse requerimento foi apresentado. É importante que continue, né? Tivemos aí a CPI da Covid, com bastante atuação de parlamentares de diversos partidos, e continua exatamente essa ação também no Congresso, para justamente saber exatamente o que né, pode acontecer com o ministro que faz tudo o que faz, né, Ariel? Sim, ele precisa imediatamente deixar o cargo, ele não pode continuar à frente do Ministério da Saúde com esse tipo de postura, e ele o tempo todo vai e volta, ele tenta estar aí atendendo aos interesses do Bolsonaro e não cumpre com o seu papel de ministro da Saúde. Aliás, todos os outros anteriores saíram, né? 2 deles, o Mandetta e o Taishi, por questões técnicas, porque não concordaram com a condução genocida por parte do governo federal, que foi contra a ciência, contra a saúde, o tempo todo boicotou a vacinação das pessoas, boicotou o isolamento social, no caso do presidente, do seu próprio governo, e o Pazuello, que foi o principal artifício do genocídio, né, da morte aí de mais de 620 mil brasileiros, que também deve enfrentar os tribunais, deve ser responsabilizado pelos crimes que cometeu. E agora esse ministro com a mesma característica do Pazuello, né? Com esse caráter aí negacionista, também genocida, dando continuidade a todo o boicote à saúde e à ciência por parte do presidente da República. Esperamos que o Congresso Nacional também questione essa questão de que a decisão do Ministério da Saúde está contrariando uma lei e que pode abrir esse precedente perigosíssimo. Então, é a primeira vez, nós nunca tivemos nenhum precedente assim, de ter uma vacinação que não é obrigatória para as crianças. Sempre, todas as vacinações instituídas, aprovadas pela Anvisa, sempre foram obrigatórias para as crianças. Então, isso vai dar margem para que pais, mães negacionistas agora se neguem a vacinar os seus filhos. E quando a escola questionar, eles vão dizer que estão simplesmente cumprindo recomendações do próprio Ministério da Saúde e estão indo dentro das orientações do presidente da República. Então, é realmente muito grave esse precedente aberto agora com relação à não obrigatoriedade apenas da vacinação da Covid. Agora, falando em negacionistas, tem a deputada bolsonarista Bia Kicis, né? Acho que você acompanhou, do PSL, ela divulgou num grupo de WhatsApp dados pessoais de 3 médicos que defendem a vacinação, né, de crianças contra a Covid. A Isabela Balalai, que é vice-presidenta da Sociedade Brasileira de Imunizações, o Marco Aurélio Safadi, da Sociedade Brasileira de Pediatria, e o Renato Kifuri, que é o diretor da Sociedade Brasileira de Imunizações. Bom, eles participaram da audiência pública, né, recentemente, promovida aí pelo Ministério da Saúde, defendendo a vacinação. Depois disso, enfim, depois que a deputada divulgou aí os dados pessoais, eles começaram a receber ameaças, né, de grupos radicais anti-vacina. O que pode ser feito, na sua opinião, Ariel, com essa parlamentar aí, enfim, com essas pessoas que estão
atacando esses médicos? Sim, essa deputada que inclusive preside a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados. Ela deveria ser exemplo no cumprimento da legislação, mas se mostra uma pessoa totalmente antiética, uma pessoa sem um comportamento probo, sem um comportamento idôneo, uma pessoa sem a mínima condição de estar à frente desse cargo. Esperamos que o Congresso Nacional dê uma resposta a isso. Ela precisa ser retirada da presidência dessa comissão, precisa sofrer um processo ético na Câmara dos Deputados, e essas pessoas que foram atingidas, que foram vítimas, precisam fazer boletim de ocorrência, precisam representá-la, porque o que ela fez, ela incitou a violência contra essas pessoas. Isso é crime previsto no Código Penal brasileiro. E agora essas pessoas estão sofrendo outros crimes, como o crime de ameaça, e podem ser atacadas fisicamente nas ruas, né? Além de que estão sendo atacadas moralmente por redes sociais, nesses vários grupos negacionistas. E é o que tem acontecido com todos que acabam defendendo a vacinação obrigatória, né? Diariamente também recebo inúmeras mensagens desses grupos negacionistas por conta de eu defender que toda a vacinação instituída para crianças, depois da aprovação da Anvisa, ela passa a ser obrigatória com base no Estatuto da Criança e do Adolescente. E os pais que não levarem ou se opuserem, não facilitarem a vacinação dos seus filhos, não autorizarem, eles respondem por descumprimento dos deveres do poder familiar, podem ser multados, podem responder por maus tratos, porque a vacinação está entre os cuidados essenciais com as crianças, e a falta de vacinação expõe a vida das crianças a perigo. E o Estatuto da Criança é muito claro quanto à prioridade absoluta, à proteção integral e o direito à vida e à saúde das crianças, que está sofrendo um grave atentado diante desse negacionismo. O próprio presidente, ao dizer que sua filha de 11 anos não será vacinada, porque ele não acredita na vacinação, ele também deveria estar respondendo por descumprimento do Estatuto da Criança e do Adolescente, até com a possibilidade de sofrer ação de suspensão do poder familiar ou até perda do poder familiar. Nossa, gravíssimo, né, Ariel? Bom, vamos ver se a gente realmente consegue avançar nesse campo, né? Porque parece que tudo que a gente denuncia, tudo que é feito, parece que ainda não consegue ir adiante. Você se sente um pouco também frustrado, Ariel, em relação a toda... É uma batalha que a gente precisa de muito tempo. Como é que você se sente também, Ariel? É claro que nós temos esse sentimento de frustração, Marilu, porque nós, nos últimos anos, não enfrentamos um momento tão difícil como esse. Mas o que a gente vê também é que a maioria da sociedade brasileira tem se esclarecido a partir desses pontos de vista dos cientistas, daqueles que defendem a saúde, dos técnicos. Eu vi há pouco a palavra do Alexandre Padilha, que é uma das vozes importantes na área de saúde. Então, de fato, a gente está conseguindo convencer a maioria da sociedade brasileira de que a vacinação salva vidas, e está salvando, porque nós tivemos uma redução drástica das mortes no Brasil depois do início da vacinação. Foi uma briga, uma guerra para iniciarmos a vacinação. Mas graças à nossa pressão, né, da sociedade civil, dos movimentos sociais, dos parlamentares que defendem os direitos da população, nós iniciamos a vacinação. E o Brasil, com o SUS, né, por mais que o SUS tenha sido atacado, verbas foram cortadas, os governos do Temer e do Bolsonaro, o SUS rapidamente consegue vacinar as pessoas, porque ele está em todos os locais do Brasil, das cidades mais pequenas, mais simples, mais pobres, em todos os lugares o SUS chega.
E por isso o Brasil teve sucesso quando iniciou a vacinação e logo vacinou as pessoas, mesmo contra a vontade desse governo genocida, criminoso do Bolsonaro. Então, novamente, a gente está nessa luta para mostrar para as pessoas que a vacinação de crianças é fundamental e que está de acordo com a Constituição Federal, com o Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, nós vemos que, por outro lado, a gente está conseguindo chegar nas pessoas, tocar na mente, nos corações das pessoas, para que a verdade prevaleça. E isso, então, acaba tirando um pouco daquele sentimento de frustração, já que a consciência das pessoas está, pelo menos, avançando. Isso é o que a gente sente nesse momento quando conversa. Os grupos negacionistas, os grupos totalitaristas, os grupos que pregam o ódio, a violência, eles estão cada vez mais diminuindo, eles estão cada vez mais segregados, né? Então, de fato, nós estamos revertendo aquela situação anterior que parecia que essas pessoas eram maioria. Então, hoje eles estão se tornando cada vez mais uma minoria. Tá certo, Ariel, eu agradeço muito aqui a sua participação com essa fala aí de esperançar, né? É uma fala realmente de destacar o que há de positivo na sociedade. Muito importante, Ariel. Muito obrigada para você, um forte abraço e até uma próxima. Eu que agradeço e parabéns ao seu trabalho jornalístico, aos prêmios que você tem conquistado aí pelo seu brilhante trabalho, e que eu conheço esse trabalho há mais de 20 anos, não vou falar todos os anos para não denunciar o quanto tempo já que a gente atua, mas, de fato, parabéns aí pela importante atividade de comunicação e que isso que também nos traz esperança para mudanças efetivas nesse 2022. Abraço a você e a todos que nos acompanham pela TVT e pela Brasil Atual. Muito obrigada pelas lindas palavras, Ariel. Um forte abraço para você. Muito obrigada pela colaboração durante tantas oportunidades, durante tantos anos. Muito obrigada, viu? Você é um grande parceiro. Super abraço. Falamos aqui com Ariel de Castro Alves, advogado, especialista em direitos humanos pela PUC de São Paulo e membro do Instituto Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente e ex-conselheiro do CONANDA. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.